Fala aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René, bora lá trocar uma ideia sobre Devil May Cry Pico Combat. Dessa vez vamos falar sobre as armas aqui do jogo, tá? Quais são as melhores armas para os nossos personagens. Mas desde já, se você é novo por aqui, considere a inscrição, deixa o like para fortalecer o trabalho do tio e compartilhe esse vídeo para agregar. Sem mais enrolas, bora nessa! Então, são 4 raridades de armas que a gente possui aqui no jogo, tá? A gente começa com a arma rara, eu não tenho aqui para demonstrar. A coloração dela acho que é um cinza ou um branco, alguma coisa nesse tom, tá? Depois delas a gente possui as armas épicas de coloração roxa, depois as armas lendárias de coloração dourada e depois a gente tem as armas Hell de coloração vermelha. As armas Hell e lendárias a gente pode estar upando até o level 80, tá? E quando a gente faz esse upgrade aqui de níveis de level, né? A gente vai estar aumentando os atributos aqui, o status das nossas armas, tá? Além de níveis, a gente pode estar upando as nossas armas em estrelas também, tá? Lembrando que essas alterações aqui em nível de estrela, né, a raridade, não influencia aqui nos status, tá? Nos atributos. Elas influenciam nas passivas das armas, tá? A diferença aqui de ataque de uma arma lendária para uma arma Hell genérica é mais ou menos 400, né, de ataque de diferença. E de uma arma Hell genérica para uma arma Hell assinatura é mais ou menos 300 de diferença de ataque, tá? E o que seria uma arma Hell genérica? A arma Hell genérica ela é uma Hell mais comum, a gente consegue farmar ela no co-op, no modo raid no caso. A gente consegue pegar ela aqui nesse banner aberto, tá? Quando a gente pega ele aqui nesse banner aberto, a gente não tem sorte, tá? A gente deu azar, porque é bem mais interessante pegar um personagem lendário do que uma Hell Weapon, tá? E a outra ocasião que a gente pega uma Hell Weapon genérica também é no banner de armas. E nesse momento a gente está tendo falta de sorte também, pois é muito mais interessante a gente pegar as armas assinaturas. As armas Hell genéricas, elas possuem esse nome também por conta de suas passivas, tá? Pois as suas passivas são iguais para todas as armas Hell genéricas, tá? Então se vocês memorizarem essas duas passivas, a gente vai ver que são essas mesmas passivas aqui também, né? Claro que elas estão em níveis diferentes, tá? Agora aqui sobre as armas assinaturas, tá? Eu não gosto de chamar ela de arma exclusiva, pois a gente consegue utilizar essa arma em outros personagens que utilizam do mesmo tipo. Por exemplo, essa arma aqui é do Endless Judgment Virgil, porém eu consigo estar utilizando no Count Thunder também. Porém, no quesito passivo, essa arma foi construída para beneficiar o Endless Judgment Virgil. E aqui no caso, se eu estiver utilizando o Count Thunder, por exemplo, eu só vou estar fazendo uso da primeira parte da passiva. A segunda é apenas para o Endless Judgment Virgil, beleza? E agora, quais são as armas mais importantes para os nossos personagens, tá? Pensando nos personagens atacantes, pois eles são os mais importantes, tá? A gente deve estar dando as suas armas assinaturas. Caso a gente não tenha a arma assinatura dele, tá? A gente pode de repente estar pegando emprestado de outro do mesmo tipo, né? Que eu posso estar usando a Tusk no Count Thunder, por exemplo, tá? E caso eu não possua a outra assinatura, não posso tomar emprestada, aí sim eu vou e utilizo a arma Hell genérica, pois ela possui mais atributos, né? E a passivazinha dela de dano geral acaba quebrando um leve galho, né? Apesar de ser ainda meia boca para uma arma Hell. As armas lendárias, elas possuem umas passivas interessantes, tá? Mas elas perdem muito em atributo. Então, mesmo a gente obedecendo aqui as passivas dela, né? Acaba que a arma Hell genérica ainda ela consegue dar um dano um pouquinho melhor que isso, tá? Agora pensando nos personagens do papel de suporte, tá? Quais armas são mais interessantes para esses personagens, tá? Visto que esses personagens eles não vão ter o foco em causar dano, é mais interessante eu fazer uso de armas lendárias nesses personagens. Primeiramente porque essas armas possuem um custo mais barato para estar upando, elas não demandam, por exemplo, o olho da destruição para estar upando nela. E segundo porque algumas dessas armas elas possuem passivas que vão estar contribuindo para o time. Essa aqui, por exemplo, quando eu faço o próximo QTE, ele buffa o dano em 16%, né, o dano geral, por 15 segundos. Então a gente vê que essa passiva vai estar contribuindo muito mais do que se esse personagem estivesse com a Hell genérica em mãos, tá? E pensando nos personagens que são secundários em dano, né, qual arma seria mais interessante para eles, né? Para esses a gente segue a mesma lógica dos personagens atacantes, tá? Se a gente quer priorizar dano e ataque, né? Então a gente vai buscar dar a melhor arma possível em dano para esses personagens.
Então a gente começa por armas assinatura. Caso a gente não possua armas réu assinatura para esses personagens, aí a gente vai dar a réu genérica, tá? Porém, é possível que em alguns casos as armas lendárias possam se sobressair em algumas condições, tá? Vamos, por exemplo, aqui testar esse personagem, o Devil Crusher. Então, bora fazer aqui o teste com o Devil Crusher, tá? Eu vou dar um ataque carregado, concentrado ao máximo. Eu não vou soltar o botão de ataque, tá? Para todos os testes. E depois eu vou estar utilizando o ultimate dele, tá? Então, bora lá. Ataque carregado. 6.880, tá? Não deu crítico, então isso é o dano básico dele. Mais uma vez. 6.880. Agora vamos testar o ultimate com essa manopla réu genérica. Hell on Earth, 23.388. 23.388. Aqui no caso foi o dano básico aqui para esse Ultimate, com a manopla Hell. Agora estamos com a manopla lendária, tá? Ataque carregado ao máximo. 6.839. 6.839. Esse é o padrão desse dano, tá? Agora Hell on Earth, 21.285, 21.285. Agora bora entender os danos e os efeitos comparativos, tá? A gente viu que nos ataques carregados, a arma réu genérica ela saiu com um pouco mais de dano do que a arma lendária, e a arma lendária ficou bem próximo de uma arma réu, né? Mesmo elas possuindo ali 400 de diferença de ataque. Isso tem a ver com o quê? Com as passivas da arma, tá? Ela tem um bônus aqui de 8% geral. Quando ela bate em algum inimigo que está com escudo de resistência, ela tem um bônus de 16% por 15 segundos. Isso é um buff, tá? Não é passiva. E a outra que fez o ataque carregado ficar tão próximo de dano junto à réu genérica era justamente essa daqui. Quando a gente usa o ataque secundário, ou seja, o soco concentrado é um ataque secundário, ele tinha um aumento de 12% no dano geral. Aí ficava esses 12 mais os 8% ali, 20% que a gente estava tendo de bônus em cima disso aqui. Por isso que o dano estava sendo próximo ao dessa réu aqui. Quando a gente utilizou os ultimates, a gente viu que o ultimate da réu genérica já era superior ao da lendária, tá? Isso porque essa segunda passiva aqui, ela não conseguia se aplicar ao ultimate do personagem, porque essa segunda passiva só se aplica ao ataque secundário, tá? Então, para as armas lendárias, né, como elas possuem algumas condições em suas passivas, em algumas situações elas podem ser mais interessantes do que a réu, tá? Mas pensando no efeito geral de dano, as réu genéricas vão ser mais interessantes do que as lendárias, tá? Então é isso, galera. Pensou em atacantes, pensou em arma réu, primeiramente assinatura. Caso não tenha assinatura, aí a gente vem para a réu genérica, tá? Para os atacantes secundários, a gente considera a mesma regra que se utiliza para o atacante primário, tá? A gente coloca as armas réu assinatura neles, caso não possuam, coloca a réu genérica, tá? E para os personagens suportes, a gente entrega as armas lendárias para eles, tá? Então é isso, galera. Espero poder ter contribuído com essa orientação sobre armas, tá? Espero que vocês façam bons usos e otimização das armas de vocês para os seus personagens. Mais uma vez, se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer. Deixe o like para fortalecer o trabalho do tio e compartilhe esse vídeo para agregar. Hell Weapons assinaturas para vocês, Hell Weapons assinaturas para mim e Devil May Cry.